A mente, 26 de setembro de 2025. A diferença da mente dos sociopatas e psicopatas. Psicopatas apresentam, de fato, um cérebro distinto daquele da maioria das pessoas, a menos, é claro, que quem leia este texto seja um deles. Nesse caso, talvez este conteúdo traga alguma clareza sobre o funcionamento da própria mente. Para muitos, inclusive para quem escreve, a psicopatia desperta uma curiosidade mórbida, justamente porque se trata de um limite extremo da condição humana. Surge então uma série de questões intrigantes. Por que esses indivíduos não conseguem experimentar empatia? O que os leva a assumir riscos absurdos, mesmo diante de consequências quase certas como a morte ou a prisão perpétua? Por que tantos executivos de grandes empresas exibem traços psicopáticos? Há distinção real entre psicopatia e sociopatia? E ainda mais inquietante, existe algum tipo de tratamento eficaz ou estamos condenados a conviver indefinidamente com o medo que esses sujeitos provocam? Antes de avançar, é importante esclarecer que não há diagnóstico formal para psicopatia ou sociopatia. Esses termos, ainda que comuns entre leigos e até profissionais, são apenas formas práticas de nomear manifestações de comportamento. O diagnóstico oficial é transtorno de personalidade antissocial, pertencente ao grupo dos chamados transtornos de personalidade do cluster B, no qual também se encontram o transtorno de personalidade borderline, o narcisista e o histriônico. Embora nenhum deles seja desejável, o transtorno de personalidade antissocial costuma ser considerado o mais grave, justamente porque pode apresentar traços de outros distúrbios ao mesmo tempo em que mantém seu núcleo característico. Vale notar que o transtorno de personalidade antissocial se manifesta de modos diferentes em cada indivíduo. É isso que, no discurso cotidiano, acaba diferenciando a psicopatia da sociopatia. A ciência, ao se atualizar, ajusta definições, mas, em linhas gerais, entende-se que o psicopata nasce com alterações físicas em seu sistema nervoso, que depois podem ser agravadas por fatores ambientais, como traumas na infância. Já o sociopata teria um sistema nervoso inicialmente normal, mais marcado e transformado por experiências traumáticas ou negligência durante o desenvolvimento. Em resumo, a psicopatia resulta da combinação de predisposição biológica e ambiente, enquanto a sociopatia é moldada predominantemente pelo meio. Para compreender o que ocorre no cérebro de um psicopata, é necessário observar a ação de um neurotransmissor bastante conhecido, a serotonina. Essa substância química, produzida principalmente no tronco cerebral, em núcleos chamados núcleos da RAF, espalha-se por diferentes regiões do cérebro através de projeções neurais. Seu papel é regular a comunicação entre neurônios em um espaço chamado fenda sináptica, onde a mensagem química é transmitida. A serotonina pode estimular, inibir ou modificar sinais dependendo do contexto. Após ser liberada, parte dela retorna ao neurônio de origem em um processo chamado recaptação, enquanto outra parte é decomposta por uma enzima específica, a monoamina oxidase A. O funcionamento dessa enzima é determinado por um gene localizado no cromossomo X. Existem variações desse gene, algumas mais ativas, outras menos. Pesquisas revelam que a maioria dos psicopatas apresenta a versão de baixa atividade do gene monoamino oxidase A, o que implica menor capacidade de degradar a serotonina nas sinapses. Em casos raríssimos, identificaram-se famílias inteiras em que o gene simplesmente não atua, impossibilitando a quebra da substância. Esse fator genético, associado a ambientes adversos, ajuda a explicar por que o cérebro dos psicopatas funcionam de modo tão diferente do resto da população. Os avanços das neurociências permitiram observar com maior precisão as particularidades do cérebro de indivíduos diagnosticados com transtorno de personalidade antissocial. Entre os recursos mais valiosos está a tomografia por emissão de pósitrons, PET scan, que mostra o metabolismo cerebral em funcionamento. Por meio dessa técnica, tornou-se possível perceber quais regiões do cérebro consomem mais ou menos energia diante de determinados estímulos emocionais ou cognitivos. Os resultados dessas investigações revelaram padrões consistentes que ajudam
a explicar alguns comportamentos associados à psicopatia. Um dos achados mais frequentes é a atividade reduzida no córtex pré-frontal, região envolvida no planejamento, no controle dos impulsos e na avaliação de consequências. Esse enfraquecimento metabólico se traduz em dificuldades para frear comportamentos imediatistas, levando o indivíduo a agir de forma precipitada, sem pesar riscos ou repercussões futuras. É como se o freio de mão estivesse constantemente solto, permitindo que os impulsos seguissem seu curso sem barreiras significativas. Outro ponto crucial é a amígdala cerebral, estrutura associada ao processamento das emoções, em especial ao medo e à resposta a sinais de sofrimento alheio. Nos psicopatas, os PET scans mostram uma amígdala menos reativa, o que explica a frieza da dor de terceiros e a ausência de empatia. Enquanto a maioria das pessoas experimenta desconforto diante de expressões de medo ou tristeza, o psicopata reage com indiferença, como se esses sinais não carregassem valor emocional. Essa alteração é fundamental para compreender por que atos de crueldades podem ser praticados sem que despertem arrependimento. Há ainda conexões comprometidas com o córtex pré-frontal e a amígdala, enfraquecendo o circuito que normalmente integra raciocínio lógico com emoções. Em um cérebro típico, esse diálogo constante ajuda a equilibrar a racionalidade com a sensibilidade emocional. No psicopata, esse fio condutor parece falhar, permitindo que decisões racionais se desvinculem da consideração afetiva. O resultado é uma capacidade de cálculo fria, desprovida de freios morais. Os PET scans também revelam anomalias em áreas relacionadas à recompensa, como o estriado ventral. Essas regiões mostram-se mais sensíveis à expectativa de ganhos e menos sensíveis a punições. Isso ajuda a explicar a busca constante por riscos, recompensas imediatas e a dificuldade em aprender com experiências negativas, onde a maioria das pessoas desenvolveria cautela após uma punição. O psicopata enxerga apenas mais uma oportunidade de tentar novamente. Esses achados não significam que todo cérebro com tais padrões pertença a um criminoso em potencial. A neurociência reforça que predisposição não equivale a destino. Muitos indivíduos com alterações semelhantes nunca cometem crimes, e alguns até conseguem canalizar suas características para contextos socialmente aceitáveis, como carreiras de alto risco ou posições de liderança. O que diferencia os caminhos é, muitas vezes, a interação entre predisposição biológica e ambiente. Compreender essas distinções é fundamental não apenas para o campo acadêmico, mas também para a sociedade, ao identificar padrões de funcionamento cerebral que sustentam a psicopatia. Torna-se possível pensar em formas de prevenção, em intervenções mais direcionadas e até em estratégias jurídicas mais sofisticadas para lidar com a responsabilidade penal de indivíduos com esse perfil. No fim das contas, os PET scans não oferecem respostas definitivas, mas descortinam parte do enigma. Eles mostram que a psicopatia não é apenas um fenômeno de caráter ou escolha consciente. Há bases neurológicas concretas que sustentam esses comportamentos. Resta à ciência, agora, investigar como esse conhecimento pode ser usado para reduzir riscos e ampliar a compreensão sobre a complexidade da natureza humana. Quando se fala em comportamentos antissociais, é comum que os termos psicopatia e sociopatia sejam usados como se fossem equivalentes, mas, na prática, carregam nuances distintas. Ambos estão relacionados ao transtorno de personalidade antissocial, porém, a origem, a intensidade e as manifestações comportamentais diferem de maneira significativa. Essa distinção se torna mais clara quando observamos a interação entre predisposição biológica e fatores ambientais. A psicopatia costuma ser associada a uma predisposição de ordem neurológica. Estudos de neuroimagem mostram que pessoas com esse perfil apresentam padrões cerebrais distintos, com baixa atividade no córtex pré-frontal e alterações no sistema límbico, especialmente na amígdala. Isso significa que seu cérebro, desde cedo, processa emoções e decisões morais de forma diferente da maioria. A empatia aparece de modo extremamente reduzido ou praticamente ausente.
o que leva a uma frieza característica. O psicopata consegue planejar ações com grande racionalidade, calcular riscos com precisão e agir de maneira estratégica sem ser contido por sentimentos de culpa. É alguém que pode, por exemplo, manipular pessoas com charme superficial e inteligência aparente, mas sem sentir qualquer vínculo afetivo real. Já a sociopatia, embora compartilhe comportamentos de desafio às normas e a ausência de remorso, tende a estar mais fortemente vinculada a fatores externos, como experiências traumáticas, ambientes familiares disfuncionais ou exposição à violência. Um indivíduo que cresce em meio a abusos físicos, negligência, criminalidade ou caos social pode desenvolver padrões de comportamento sociopático. Diferentemente do psicopata, que apresenta uma estrutura cerebral alterada de modo consistente, o sociopata constrói sua forma de agir a partir da adaptação a condições hostis. Sua agressividade, impulsividade e dificuldade de integração social refletem, em grande parte, os contextos que moldaram sua vida. Outra diferença marcante está na forma como se relacionam com os outros. O psicopata, em geral, é calculista, paciente e sabe disfarçar suas intenções. Pode passar despercebido por muito tempo porque se adapta às regras sociais quando isso lhe convém. O sociopata, ao contrário, costuma ser mais instável, explosivo e menos capaz de manter uma fachada convincente. Sua impulsividade faz com que seja mais facilmente identificado e quebras de controle se tornem frequentes. É importante compreender que tanto psicopatas quanto sociopatas desafiam normas morais e sociais, mas o fazem por caminhos diferentes. O psicopata age como se estivesse cumprindo um roteiro frio, estruturado sobre uma lógica interna que ignora as emoções alheias. O sociopata, por sua vez, reage mais como um produto de sua história de dor, respondendo de maneira abrupta, muitas vezes sem planejamento ou racionalidade a longo prazo. Essas distinções ajudam a explicar por que os psicopatas são frequentemente encontrados em posições de liderança, em crimes planejados e em manipulações sofisticadas, enquanto os sociopatas tendem a aparecer em episódios de violência repentina, crimes passionais ou comportamentos que revelam incapacidade de adaptação social. No entanto, nenhum desses conceitos deve ser visto de forma rígida ou absoluta. Há sobreposições e gradações, e muitos indivíduos apresentam características de ambos os perfis. A ciência continua investigando os limites entre psicopatia e sociopatia, mas já é evidente que compreender essa diferença é essencial tanto para o corpo clínico quanto para o jurídico. Afinal, distinguir entre um indivíduo biologicamente predisposto e outro moldado por traumas ambientais pode abrir caminhos diferentes de intervenção, prevenção e até mesmo julgamento ético e legal. Enquanto os psicopatas se destacam pela frieza calculada, os sociopatas revelam-se principalmente pela instabilidade. A ausência de empatia e arrependimento também está presente neles, mas sua forma de expressão é muito menos controlada. Eles raramente conseguem sustentar máscaras sociais por longos períodos, pois seu comportamento costuma oscilar de maneira brusca e imprevisível. Essa instabilidade faz com que sejam mais facilmente identificados no convívio social, ainda que muitas vezes apenas após a ocorrência de episódios marcantes de violência ou descontrole. O sociopata tende a viver em constante conflito com regras e normas. A impulsividade o leva a agir sem refletir sobre as consequências e, por isso, frequentemente se envolve em situações de risco, crimes improvisados ou confrontos diretos. Ao contrário do psicopata, que pode planejar um ato durante semanas, o sociopata age no calor do momento, reagindo a estímulos imediatos e deixando rastros evidentes de suas escolhas. Essa imprevisibilidade cria uma atmosfera de perigo em torno deles, pois nunca se sabe ao certo quando ou como irão agir. Além disso, enquanto o psicopata pode se inserir em ambientes corporativos ou institucionais de prestígio, explorando sua habilidade de manipulação racional, o sociopata encontra grandes dificuldades de adaptação a estruturas sociais rígidas. Normalmente, tem problemas em manter empregos, relacionamentos ou vínculos comunitários, já que sua explosividade e sua dificuldade em seguir normas acabam por gerar atritos constantes.
É comum que vivam à margem das convenções, envolvidos em pequenos delitos, em atividades ilegais ou em círculos sociais mais instáveis. Outro traço importante é a vulnerabilidade emocional aparente. Embora não sintam empatia genuína, podem demonstrar irritação, raiva ou frustração de forma intensa e desproporcional. Essas reações, porém, não se originam de uma sensibilidade empática, mas da dificuldade em controlar impulsos internos. Assim, suas explosões emocionais são, em essência, manifestações de impulsividade e não de conexão com o sofrimento alheio. Enquanto o psicopata manipula friamente para alcançar objetivos, o sociopata manipula de maneira mais rudimentar e muitas vezes ineficaz. Para mentir, enganar ou tentar explorar pessoas próximas, mas sua falta de autoconfiança frequentemente o denuncia. Por isso, tende a ser menos sofisticado em seus esquemas e mais vulnerável à descoberta e à punição. A consequência desse padrão de comportamento é que o sociopata vive em constante instabilidade externa e interna. O mundo ao seu redor parece sempre em conflito, não apenas porque desafia regras sociais, mas também porque suas próprias reações alimentam um ciclo de hostilidade e exclusão. Assim, enquanto o psicopata pode se tornar um líder admirado e respeitado, ao mesmo tempo em que o manipula e subjuga, o sociopata frequentemente termina isolado, em choque direto com as instituições, marginalizado ou aprisionado. Essa diferença fundamental evidencia como, dentro do mesmo espectro do transtorno de personalidade antissocial, há nuances que alteram completamente a forma como cada indivíduo interage com a sociedade. O psicopata constrói e manipula, muitas vezes em silêncio e com precisão. O sociopata explode, reage e destrói de maneira imprevisível. Ambos representam riscos, mas em dimensões distintas, um pelo controle frio, outro pela desordem caótica.